do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João 19:11. Respondeu-lhe Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. Então, nós, na nossa vida, estamos entrando em contexto de eleição, mas não pensar somente na eleição que estão passando, mas também, muitas vezes na nossa vida, nós somos chamados a eleger pessoas, a selecionar uma pessoa para ela assumir o poder. E isso em contexto civil, mas também em contexto eclesial, né? Tanto dentro de processos das pastorais até chegar na eleição do próprio Papa. Então nós somos, vira e mexe, chamados a eleger, a escolher e colocar essa pessoa nesse status de autoridade, né? Essa autoridade, como vai dizer Jesus aqui, e fica claro, tem algo de divino. E o que seria esse algo de divino na autoridade? Não olhar como nos tempos passados, como se fosse um deputado por Deus, a ponto de idolatrar, como também muitas civilizações idolatraram os seus governantes. Mas ver que a autoridade, ela tem algo do poder do próprio Deus. Se em Gênesis 1:26, 27, ali o homem é imagem e semelhança de Deus para governar esse mundo, a autoridade, ela é aquela mais próxima desse processo, como também no quarto mandamento, honrar pai e mãe, como um símbolo dessa autoridade. Então nós temos o poder na nossa mão, e esse poder, ele deve ser canalizado. Essa canalização do poder é que a gente chama de política no sentido civil, né? De colocar a serviço num contexto religioso. Então, nós devemos ter esse olhar do próprio Jesus, que há algo de divino ali. São Paulo, na 1 Timóteo 2, vai dizer: recomendo, pois, antes de tudo, que se faça pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Então, uma das formas de clamar a Deus de que essa autoridade ela encontre o caminho dela para o serviço é os quatro substantivos aqui: pedidos, orações, súplicas e ações de graça. Então é todo um relacionamento com Deus para interceder, para que verdadeiramente tenhamos autoridades dignas, autoridades que estejam a serviço das pessoas, tá? Por isso também a própria palavra autoridade, exousia no grego, é colocar para fora, ousia aquilo que é o ser. Então a autoridade, ela, por isso a solidão do poder, ela tem essa capacidade de decisão, e ao decidir, essa decisão vir, ela vai conduzir vida de pessoas. Então ela vai coordenar, ela vai fazer com que possa a vida fluir. Então esse poder, como também em Sabedoria 6, que ilustra bem o que Jesus disse, ele é recebido de Deus, tá? Esse poder de Pilatos, no caso aí de Jesus, por isso ele é responsável perante Deus. Então ele é um deputado dado por Deus, ele é alguém que Deus colocou, tá? Para isso. E Sabedoria 6 diz assim: escutai, reis, e entendei, instruí-vos, juiz, em confins da terra, porque o livro da sabedoria foi escrito exatamente para eles. Prestai atenção, vós que dominais, tá? O domínio vos vem do Senhor, tá bem? Aí a clareza disso, e o poder do Altíssimo. Agora, qual a relação disso do governante com o próprio Deus? Que examinará as vossas obras. Então o crivo vem do próprio Deus, é Deus quem examina e vai julgar as obras do governante.
perscrutará vossos desejos. Por quê? A obra feita, ela vem do coração do governante. O domínio vos vem, então, do Senhor, pois, sendo servos de seu reino, não governastes certamente, não observastes a lei, nem seguistes a vontade de Deus. Ele cairá sobre vós terrível, repentino, etc. O que quer dizer isso daqui? A primeira lei que o governante deveria, e aqueles que estão à frente deveriam ver, é a própria lei de Deus, como no Evangelho de ontem, que seria verdadeiramente o amor. Quando nós estamos à frente de uma realidade e deixamos-nos conduzir pela lei de Deus, naturalmente é o próprio Deus que está governando. E esse seria o objetivo maior, tá? Nesse processo, a nossa busca deveria ser não por pessoas, mas por verdadeiramente aqueles que estão que devem fazer a vontade de Deus. É necessário, pois, que dentre eles homens acompanham todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu. Então, em Atos 1, a começar do batismo de João até o dia que dentre vós foi arrebatado. Um desses se torna convosco testemunha da ressurreição. Então, Judas se matou, os apóstolos se reúnem, vão escolher um outro que seria, no caso, Matias. O importante é se fixar na oração. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, então, daqueles que vão colocar a pessoa para governar, mostra-nos qual desses dois escolhestes para ocupar o lugar que Judas abandonou no ministério do apostolado para dirigir-se ao lugar que era seu. Então é algo que a gente deve pedir para Deus, que Ele mostre no nosso coração, para que nós tenhamos este verdadeiro discernimento, né? Para escolher aquele que seria realmente, que fizesse maior bem, que ouvisse verdadeiramente a voz de Deus e colocasse a vida para funcionar, né? Para fluir, porque esse seria o serviço do governante, né? Em Mateus 23, e é uma coisa interessante que a gente tem que distinguir, e que Jesus também distingue, uma coisa é a instituição do governo, uma coisa é a instituição que governa, quer dizer, a entidade ali, outra coisa é a pessoa que ocupa o status e vai exercer o papel de governante. O nosso problema é que nós misturamos uma coisa a outra, né? E ao misturar, nós podemos demolir a instituição em vista daquele que governa. Em Mateus então 23, versículo 3, vai dizer: os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. A cátedra é o símbolo do ensinamento, é o símbolo da interpretação da própria Escritura, portanto, é um símbolo de poder, obviamente. Portanto, fazei e observai quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Então, essa é uma lei fundamental para a gente se relacionar com qualquer tipo de autoridade na nossa vida, tá? E até autoridade dentro da própria família, que não é eleita, mas é interessante para observar. Observar tudo quanto vos disserem, porque o que eles dizem é aquilo que é a lei, é aquilo que é a instituição. Então, a instituição ela deve ser preservada, a instituição deve ser cultivada, a instituição deve ser conhecida, tá? Agora, não façam o que eles fazem, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Então, a gente deve sempre primar, em primeiro lugar, pela instituição, que aqui no caso seria a própria Sagrada Escritura, né? Então a gente não deve misturar uma coisa a outra.
Se a pessoa que ocupa esse lugar ela é digna, faz aquilo, ótimo, mas o crivo para nós vermos isso vai ser a própria verdade, vai ser a própria lei. Então, o próprio Jesus já fazia essa distinção entre aquilo que é a instituição e aqueles que tomam o lugar dela. E isso daí que nós podemos trazer tanto para o mundo político quanto eclesial, seja que mundo for, de modo que nós não nos percamos nesse processo. O ser humano tem uma mania de idolatrar a autoridade, né? E ao idolatrar a autoridade, eu canonizo tudo aquilo que ela faz. E aí é problemática essa realidade, mas eu tenho que fazer essa distinção, mas sem perder aquilo que foi dado acima. Quer dizer, a autoridade vem de Deus, nós devemos rezar para que ela exerça uma política, porque é a política que vai conduzir o poder para o lugar certo, né? E da mesma forma, a lei, no nosso caso, vai conduzir o poder para o amor. Poder pelo poder vira demoníaco, né? Que é a pretensão do próprio Satanás, que queria o poder pelo poder, né? Agora, na medida em que eu canalizo o poder para o bem das pessoas, é isso que a gente chama de amor, né? Então, essa distinção nós temos que fazer na nossa vida. Atitudes indesejáveis do eleito. Então, em 1 Samuel 8, quando se pede o rei, né? Uma coisa que Deus vai dizer, e aí através do profeta Samuel, ele disse: este é o direito do rei que reinará sobre vós. Então é algo que a gente não deve ver num governante, né? Ele convocará vossos filhos, os encarregará dos seus carros de guerra, dos seus cavalos e os fará correr à frente dos seus carros, né? Então é o uso da pessoa para a guerra, tá? Então o governante pode usar para a defesa do país, com certeza, mas muitas vezes na história governantes trataram o seu povo e trataram os seus soldados como se fossem peões de um jogo que ele usa. Então essa é algo nefasto dentro de um governante. Ao invés de ele usar o poder para o bem das pessoas, e no caso para a defesa, ou seja lá que situação for, ele começa a usar pelos seus delírios de poder, de se achar o próprio Deus, tá? Por isso a consciência de que eu estou submisso a Deus é o melhor modo para sanar qualquer tipo de doença cúpida, né? Essa ânsia pelo poder que muitas vezes assola o coração humano. Quando eu tenho a lei de Deus, quando eu tenho a vontade de Deus acima de mim, então eu começo a canalizar do modo mais certo. Os nomeará chefe de 1000, chefe de 50, os fará lavrar a terra, fabricar suas armas, etc., né? Tudo para o bem do próprio governante, tudo para ele se expande. Ele tomará vossas filhas como perfumistas, cozinheiras e padeiras. Então é utilizar, no caso aí, a mulher. Então tem uma utilização do poder do homem e uma utilização da mulher. Em 2 Samuel 11, aconteceu numa tarde, Davi levantou-se da cama, pôs-se a passear pelo terraço do palácio, e do terraço avistou uma mulher que tomava banho, e era muito bonita a mulher. Davi mandou tomar informações sobre aquela mulher, lhe disseram: olha, é Betsabeia, filha de Eliam, a mulher de Urias o Heteu. Então Davi enviou emissários, a trouxeram. Ela veio ter com ele deitou-se com ela e acabou de se purificar suas regras, depois voltou para sua casa e engravidou. Então Davi vai e mata Urias, que é o marido dela, para ficar com ela. A profecia de Natã é clara. Então o homem tinha muitas mulheres, muitas ovelhas, pega a ovelhinha. Quer dizer, essa coisa do dominar, de tornar a vida do ser humano algo que eu utilizo como se fosse qualquer coisa. Essa é a maior tentação do poder, que é usar as pessoas, e principalmente aquilo que Santo Agostinho vai falar sobre os pastores, né? O pastor muitas vezes está mais interessado
na gordura e na lã da ovelha. A gordura seria o dinheiro, a lã seria o aplauso. Hoje, além de ter todo um clima de corrupção em todas as áreas da terra em matéria do poder, há também esse vício do aplauso, de querer um reconhecimento, e aí eu faço qualquer coisa por isso. E Davi aí tem todo um arrependimento em questão disso, porque ele leva isto ao arrependimento e pedir a Deus que haja muito desse arrependimento no meio das pessoas. Tomará vossos campos, vossas vinhas, vossas melhores olivais e dará aos seus oficiais. No versículo 17: e vós mesmo vos tornareis seus escravos. Em 2 Samuel 24:10, sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora ao Senhor peço-lhe perdão, que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. Tá? Qual o problema do recenseamento? O problema é o que está por trás da intenção de Davi. Não é um recenseamento como hoje para saber conhecimento, população, para políticas públicas, etc. Aqui o recenseamento é para usar para o poder, usar para a guerra, e isso daí é por isso que vem o castigo, né? Porque Davi peca ao subir o poder na própria cabeça. Por isso o arrependimento vem. Então no texto não fica muito claro isso, mas é óbvio que é isso. Ele agiu como os outros reis, que deu uma importância tão grande ao poder e querer realmente demonstrar tudo isso. Por isso Jesus vai dizer, quando em Mateus 20, ao pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se, prostrando-se para fazer um pedido, e perguntou: que queres? Ao que ela respondeu: dize-me que esses meus dois filhos se assentem, uma à direita e outra à esquerda do teu reino. Direita e esquerda é participar do poder, né? Então a mosca do poder, aqueles que ficam em torno e só querem participar daquele poder para, vamos dizer, brincar com a vida das outras pessoas e ter, como nós dissemos, a gordura e o aplauso, né? a lã da ovelha, e não pelo bem da ovelha em si, tá? Jesus respondeu e disse: não sabeis que estáis pedindo, podeis beber do cálice que vou beber, que estou para beber? Eles responderam: podemos. Não sabe o que é isso, né? Não sabe. Então Jesus lhe disse: sim, bebereis do meu cálice, todavia sentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceber, mas aqueles aos quais o Pai lhe preparou. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os irmãos, mas não por causa que eles acharam que devia ser, porque eles queriam aquele lugar também, né? Mas Jesus, chamando, disse: sabeis que os governadores das nações as oprimem e os grandes as tiraniam. Então Jesus vai falar lá para Pilatos que a autoridade vem do alto, porém ele tem a consciência de que há uma tirania, há um processo de se assenhorear, que é o déspota, sobre as pessoas. Então isto, Jesus tem consciência que faz parte do coração das pessoas, né? E que não deveria ser assim, como ele vai dizer, né? Então a gente tem que ter sempre consciência que não é o fulano assim, não. Olha os 10, todos nós temos isso dentro de nós, porque todos querem ter esse processo de poder, se é ou para locupletar a si mesmo, para usar as pessoas para si, então é uma cupidez, ou para fazer o bem, e aí criar canais para que o bem flua, que é o amor. Então tem essas duas posições, tá? Então os governadores tiranizam, então é uma consciência de que isso acontece. Entre vós não deverá ser assim. Então a consciência do governante deve ser clara. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que vos serve, que é o diácono, né?
A verdadeira diaconia, que é trabalhar, na etimologia da palavra diácono, para levantar poeira, para fazer verdadeiramente o bem ao outro, né? Por isso ser menor. Então a consciência de ser servo dos servos, a consciência de ser o menor dos menores, ajuda o ser humano a se enquadrar e não deixar se embebedar pelo poder, né? E não criar situações em que eu vou usar o poder para mim próprio. E o que quiser ser o primeiro dentre vós deve ser o servo, deve ser o último, né? Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, que no caso é a cruz, tá? Então a dimensão de cruz, que é a doação de vida para que propiciar vida ao outro, deve ser algo que deve estar na nossa mentalidade. Então, ao eleger alguém, a perspectiva do serviço nessa dimensão de propiciar vida, de criar canais para que a vida aconteça, de criar canais para que tudo flua, é fundamental, né? Então, olha uma pessoa como o Papa São João Paulo II, como o próprio Papa Francisco, o Papa Bento e outros papas, né? João XXIII, Paulo VI, etc. Quanto bem eles não fizeram, na medida que criam canais para que isso acontecesse, né? Olha o papel do Papa São João XXIII no caso da Baía dos Porcos em Cuba, evitar, pelo diálogo que ele criou, uma terceira guerra mundial que podia ser catastrófica entre a União Soviética e os Estados Unidos. Olha o papel do Papa Francisco no caso de Cuba, para a abertura do regime para o bem das pessoas. Então eles usam os canais para propiciar vida, né? Então não precisamos pensar somente no caso dos políticos, mas também olha uma pessoa como a Dona Zilda Arnes, que pegou o poder que tinha, que disseram médica, de conhecer, cria uma estrutura, e é de poder, que é a pastoral da criança, para fazer fluir a vida. Isto é a dimensão que Jesus fala aqui do servir. E muitos outros exemplos também, Madre Teresa de Calcutá e tantos exemplos, pessoas que criaram estrutura para fazer o bem fluir, e aí é o que a gente chama de amor. Então peçamos a Deus que nossas escolhas, não somente, repito, no ambiente civil, mas religioso, seja no trabalho, em situações que for, que quando formos eleger alguém, tenhamos a consciência de que o poder é necessário, que ele deve ser canalizado por uma dimensão política de serviço, tá? Para o bem das pessoas. E a pessoa, quando for ver aquele que deve ser eleito, essa é a dimensão da escolha, né? Para que nós possamos verdadeiramente ter pessoas dignas que propiciam vida, como João 10:10, vida e vida em abundância. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.